Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no que chamamos oitava do Natal. São 8 dias de celebrações natalinas. A igreja durante 8 dias continua celebrando o Natal do Senhor como uma grande festa, como uma solene festa. É interessante ver, meus irmãos e irmãs, que há um ritmo diferente do ritmo da sociedade. Quando nós celebramos o Advento, preparação para o Natal, para a segunda vinda do Senhor, para acolhermos Cristo em nossa vida, a igreja tem todo tempo de oração, de conversão, de confissão. Agora, celebrado o Natal, nós exultamos de alegria e durante 8 dias celebramos essa festa. Diferente da sociedade de consumo que fala dos presentes, do consumo antes do Natal, né? E depois do Natal quase que não tem muita coisa a dizer, a não ser algumas liquidações. Para nós, começou no dia 25 último o tempo do Natal. E o tempo do Natal começa com 8 dias de celebração, como se fosse uma única festa, um único dia, a oitava, 8 dias. Celebrações natalinas. Por isso mesmo, sempre é tempo de dizer a você, a todos os seus, que têm um Natal cristão, que a celebração do mistério da encarnação possa estar preenchendo o seu coração de alegria, de quem fez uma boa confissão, de quem se preparou durante o tempo do Advento, com a novena de Natal em família, com a semana de preparação próxima para o Natal, acendendo cada dia, cada domingo, uma das velas do quatro domingos do Advento, e agora contempla no presépio justamente essa presença do Deus que veio morar no meio de nós, enfeitou a sua casa para que pudesse ser um dia festivo e todo mundo pudesse participar desse belo momento e todo mundo estar acolhendo um presente que todos nós recebemos, o grande presente. Deus veio morar no meio de nós, veio habitar no meio de nós. Por isso, Natal, meus irmãos, essa experiência que se renova para acolhermos Cristo como a luz do mundo, a luz que ilumina as trevas da humanidade e que nós queremos, ao encontrá-lo, também poder anunciá-lo a essa humanidade que necessita dessa luz e dessa vinda de Jesus Cristo em nossa vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, que o Natal possa ser para todos essa oportunidade desse encontro com o Senhor. E dentro da oitava de Natal, nós temos várias festas, né? Uma delas é que nós celebramos nesse final de semana, que é da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Sim, Sagrada Família, Jesus, Maria e José é essa festa desse final de semana, que mesmo quando não tem domingo, nós celebramos dentro da oitava de Natal. E a liturgia dessa festa, meus irmãos e irmãs, nos fala: contempla primeiro essa família de Nazaré, Jesus, Maria e José, fala das consequências dessa presença da Sagrada Família como sinal para todas as famílias cristãs, todas as famílias do mundo de hoje. Vai lembrar um pouco essa questão, não é? Do livro do Eclesiástico, uma leitura de hoje, e depois nos fala da consequência da nossa vida, de vivermos a nossa vida como cristãos, crescendo sempre mais na fé. Então, são várias ideias que são colocadas nesse final de semana. De um lado, o Evangelho de Lucas 2, 41 a 52, que coloca para nós, meus irmãos e irmãs, justamente Jesus, né, que com Maria e José foram até Jerusalém, como era costume do povo, na festa da Páscoa, a peregrinação. Eis que estamos às tuas portas, ó Jerusalém, para lá sobem as tribos do Senhor. Essa peregrinação que faz parte da tradição do povo de Deus, também Jesus, Maria e José assim o fizeram.
E iam separados, homens, mulheres, e as crianças iam ou com os pais, ou com o pai, ou com a mãe. Né? E, terminada a festa, ao voltar, não perceberam que Jesus não teria vindo nem com José, nem com Maria, e sim tinha permanecido em Jerusalém. Quando percebem isso, voltam para buscar Jesus, ainda criança, ainda jovem, né? E acharam, depois de 3 dias, no templo, né? Sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Aparece aqui, meus irmãos, desde o início, que aquele que nasceu de Maria, aquele que nós celebramos, né, essa presença no meio de nós, que os anjos cantaram, o glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Deus ama, aqueles que os pastores vieram no meio da noite para adorar, porque havia chegado o Messias prometido, aquele que também vamos celebrar logo no começo do meio do próximo mês, né, quando os magos que vieram de longe, representando a humanidade, vieram para encontrar essa luz de Cristo, essa luz de Deus, né, é alguém que demonstra que ele é o Senhor. Ele, no meio dos doutores, justamente estava ouvindo e interrogando, estavam maravilhados da sabedoria das suas respostas. Né? Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo eterno. A pergunta de Maria, meu filho, o que nos fizestes? Estamos à tua procura, teu pai e eu. E a resposta já diz com muita clareza, né, que Maria e José estão realmente cuidando daquele que é o filho de Maria, mas é o Filho de Deus. Por que me procuráveis? Eu devo ocupar-me das coisas do meu pai, não é? A serviço do pai. Não é? E Maria, sua mãe, guardava todas essas coisas no seu coração. Sim, meus irmãos e irmãs, aparece aqui, né, a Sagrada Família, a preocupação da formação de Jesus, a sua presença nos atos costumeiros de culto do povo de Deus, mas ao mesmo tempo destacando por algo novo. Né? É o Verbo eterno que se faz carne. E a leitura do Evangelho termina. E Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Jesus também teve seu desenvolvimento, né? Como toda criança e todo jovem, né? Diante de Deus e diante dos homens, em sabedoria, idade e graça. Portanto, nós contemplamos nesse final de semana, né, a Sagrada Família, que tanto Maria disse seu sim a Deus, como também José disse seu sim a Deus, como também, como nós ouvimos, né, no 4º domingo do Advento, Jesus também veio para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, a Sagrada Família, aquela que está disponível para escutar e colocar em prática a vontade do Pai que está nos céus. Palavra de Deus que nos faz contemplar a Sagrada Família. Mas como consequência disso, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a também pedir por nossas famílias. Nesse momento da história, nós somos chamados a pedir pelas nossas famílias para que a semelhança da família de Nazaré, também pais e filhos façam a vontade do Pai que está nos céus. Nesse sentido, nós escutamos nesse final de semana o livro do Eclesiástico, capítulo 3, né, que vai lembrar um pouco, né, da família que teme a Deus. Deus quis honrar os pais pelos filhos e fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Não é? Quem honra a sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos e será ouvido no dia de oração. Não é? Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Não é? E ainda lembra a leitura do Eclesiástico, meu filho, ajuda a velhice de seu pai e não desgostes durante a sua vida. Meus irmãos, a consequência de celebrarmos a Sagrada Família, a consequência de nós contemplarmos Jesus, Maria e José, é também valorizar as nossas famílias. Que nessa confusão toda de mundo e situação, nós queremos também manifestar, né, como que para nós, cristãos, católicos, como nós cremos, né, que se deva formar a família e, ao mesmo tempo, propor, né, às pessoas esse caminho. Né? Marido, mulher, pais e filhos que vivam em harmonia e entendimento, saibam perdoar-se mutuamente,
saibam também honrar um ao outro, saibam cuidar dos seus mais idosos, mais os velhos, e ao mesmo tempo saibam educar bem os seus filhos, transmitindo-os também, né, a fé. A sociedade tem perdido um pouco essas coisas. Nós temos aí hoje leis para a questão da pessoa idosa, para poder a pessoa respeitar a pessoa idosa, e nem sempre isso acontece. Temos leis para que se respeitem as crianças, adolescentes, tudo mais, os menores, nem sempre se respeita. Nós vemos que quando se perdem os valores cristãos, valores da família, até com leis, até muito bem feitas muitas vezes, não é? Com relação ao idoso, com relação à criança, adolescente, até com as leis, as pessoas burlam as leis que são feitas para poder respeitar a criança, o adolescente, os idosos, a família em geral. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu creio que para todos nós celebrar a festa da Sagrada Família dentro da oitava de Natal é uma oportunidade também de nós repensarmos sobre os caminhos que a humanidade tem tomado, qual o direcionamento que nós temos tomado. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que ao chegarmos ao final deste ano civil e já vivendo um novo ano litúrgico, nós somos chamados a pedir ao Senhor que nos ajude a sermos testemunhas desses valores, sem condenar ninguém, né? Não estamos aí para condenar ninguém, mas para propor ao mundo, propor à sociedade esses valores que o Senhor nos mostra e para o qual nos conduz. Como que o homem pode viver melhor, como a pessoa humana é chamada a viver dentro desse equilíbrio daquilo que é a criação de Deus, daquilo que é a sua própria identidade e a sua caminhada. Por isso, meus irmãos e irmãs, né, que ao celebrarmos a Sagrada Família, seja para nós também uma valorização da própria vida familiar em nossas comunidades. E por fim, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura desse final de semana, nós temos a carta aos Colossenses, né, lembrando que em todas as circunstâncias, na família, em casa, na comunidade, nós somos chamados a viver na misericórdia, bondade, humildade, doçura e paciência, suportando-nos uns aos outros, perdoando-nos mutuamente, né? Como o Senhor nos perdoou, também nós somos chamados a nos perdoar e em tudo revestindo de caridade, que é o vínculo de perfeição. Fomos chamados a ser um só corpo, para isso triunfe em nossos corações a paz de Cristo, não é? Portanto, meus irmãos e irmãs, para se viver bem em comunidade e em família, nós somos chamados a viver no perdão, na reconciliação, para que isso possa levar a humanidade a um tipo de vida em que haja respeito, confiança e esperança. Uma utopia, uma coisa irrealizável ou possível para aqueles que creem, e os que creem sendo sinal para o mundo. Que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, seja um sinal para todas as nossas famílias e para a nossa sociedade. Meus irmãos e irmãs, amanhã, segunda-feira, nós estaremos concluindo o ano civil. Terão festas, né, as mais variadas, Réveillon, tantos desejos de futuro, né? Para nós que começamos já o ano litúrgico, estamos já dentro do mistério da encarnação, né? Mas sempre é interessante ver essas festas, sempre é um marco quando muda o calendário, a folhinha, temos que mudar a agenda, né? Começa um novo ano. Agradecemos a Deus pelo ano que estivemos juntos, aqui, pela televisão, partilhando, refletindo, vendo a presença de Deus em nossa vida. Nós vamos iniciar o ano da Jornada Mundial da Juventude. Vamos pedir a Deus por todos os nossos jovens, de maneira muito especial, pelas famílias, e que nesse novo ano todos nós sejamos construtores do bem, do perdão e da reconciliação. Neste 1º de janeiro, terça-feira próxima, temos o Dia Mundial da Paz. É o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, dia de celebrarmos a circuncisão do Senhor, do Santíssimo Nome do Senhor, é o Dia Mundial da Paz. E nesse ano, o Dia Mundial da Paz é a 40ª edição dele, Bem-aventurados os construtores da paz. É o tema que o Papa Bento XVI colocou para esse Dia Mundial da Paz. Bem-aventurados os construtores da paz. Que nós sejamos construtores da paz cada dia desse novo ano,
de 2013 e façamos desse ano melhor do que o ano que está terminando. É como se fosse um caderno novo que está em nossas mãos. Saibamos aproveitar e viver intensamente esse novo tempo. Meus irmãos e irmãs, um feliz ano de 2013. Muita paz a todos vocês. Uma boa continuação dessa oitava de Natal. E como família cristã, sejamos testemunhas de Cristo Jesus no meio desse mundo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.